nosso bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, Senhor da vida, nos abençoe mais uma vez na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. E eu gosto sempre de repetir, é uma repetição. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, seja dentro da casa espírita, dentro do nosso lar principalmente, nessa sociedade que nos envolve em nosso planeta Terra. Muito obrigada pelo acolhimento. Era o ano de 1857. Naquele dia, Paris amanhece ensolarada. É quando uma carruagem puxada por cavalos, que era o transporte naquela época, para na entrada de uma galeria chamada Galeria Orleans. Esta galeria ficava dentro de um imponente prédio chamado Palácio Royal. A carruagem estaciona ali na entrada da galeria e desce da boleia um rapaz, puxando uma carriola, e vai até uma livraria que ali funcionava naquela galeria, a Livraria Danty. Ele para a carriola em frente daquela galeria, desce, vai até a livraria e ali ele descarrega da carriola 20 pacotes de livros, contendo 60 livros cada pacote, num total de 1.200 volumes. O senhor Danty, que era o dono daquela livraria, se aproxima, abre um dos pacotes e exclama: acabam de chegar os primeiros volumes editados do Livro dos Espíritos, enviados pelo senhor Allan Kardec. A data era 18 de abril de 1857, há 166 anos atrás. Essa data marca a chegada do Espiritismo à Terra, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. E depois, sucessivamente, num trabalho fecundo entre os dois planos, o material e o espiritual, Kardec vai organizar as 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os pilares da doutrina espírita. Muito bem. E assim, sob o comando de uma alta espiritualidade, tendo à frente o próprio Cristo, vai chegar à Terra ensinamentos reveladores que vão nos descrever um outro mundo, o mundo dos espíritos, até então desconhecidos por nós. E muitas vezes eu já encontrei pessoas e já tive esse tipo de dúvida, que nós que tanto desencarnamos e reencarnamos, não tivemos o conhecimento do mundo dos espíritos. Por quê? Porque a gente só tem o conhecimento daquilo que está na nossa mente. Se a gente não tem a concepção, você pode estar no meio de uma situação, mas você não consegue captar a essência daquilo. Então a gente desencarnou, reencarnou várias vezes, sem ter a noção do que seja o mundo dos espíritos, tá? Então, é por aí a coisa. Então, Allan Kardec, ele vai se referir da seguinte forma, com respeito
a essa contraparte do mundo material. Está lá na obra dele. Ele diz assim, olha, a descoberta do mundo espiritual é mais importante que a descoberta das Américas, porque naquela época novas terras estavam sendo descobertas. Por quê? Nem todos viajarão para o novo mundo, as terras novas, mas todos viajarão para o mundo dos espíritos, porque a morte é inerente, ela faz parte do ser humano. Olha que coisa interessante. Gente, 166 anos atrás, esses ensinamentos chegam para nós. Então, o Espiritismo, ele vai nascer em terras da Europa. Lá na França ele começa. Por quê? Porque havia todo um contexto importante para isso. Lá havia a ciência, a filosofia, as artes, aqueles espíritos da ciência que estavam desabrochando naquele lugar. Então, era um contexto que favorecia o desenvolvimento da nova doutrina. E essa doutrina, então, vai ganhando espaço por todas as terras da Europa. Após 15 anos de um trabalho fecundo, dedicado inteiramente à codificação, então vamos imaginar um retalhinho da época de Kardec. Ele viajava para vários lugares para expor a doutrina. Como que ele viajava? De avião? De helicóptero? Como é que ele ia? Carruagens. Coisa muito difícil na época, não existia eletricidade. Imagine você escrevendo com uma caneta pena, molhando na tinta e escrevendo à luz de lampião e vela. Imaginem isso, por favor. Toda essa obra que ele fez, não só as 5 obras, mas todo um contexto, a Revista Espírita, 12 volumes, as cartas que ele escrevia, que ele respondia, inclusive ficou mal da saúde, porque ele escrevia ali à luz da vela e aquela fumacinha que saía, ele respirava e aquilo fez mal para os pulmões dele. Então, para nós está tudo tão fácil, nem caneta se usa mais. E naquela época era esse contexto, certo? Então, após 15 anos de dedicação à doutrina, o Kardec desencarna. Ele tem 65 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. Ele estava na casa dele, batem na porta, ele vai atender uma troca de livros, ele fecha a porta e cai no chão e morre imediatamente. Inclusive, biógrafos dele afirmam que ele morre de uma maneira precoce. Poderia viver muito mais, mas a dedicação dele à doutrina fez com que se desgastasse o corpo físico. Espíritos se aproximavam e diziam, pausa, menos esforço, mas ele se desdobra. Intuitivamente ele sabia que tinha que fazer aquilo de uma maneira mais ágil possível. E como não poderia deixar de ser, morre, desencarna Allan Kardec e a doutrina sofre um grande abalo. O que vocês acham, perdeu o mestre? É como se quando desencarna o dirigente de uma casa espírita. Não precisamos falar mais nada. Tá? São ciclos que se fecham e outros que se abrem, mas é muito doloroso. Até tem que haver toda uma reestruturação. São mudanças que acontecem, inclusive mudanças na direção espiritual, porque aquele dirigente ele tinha uma equipe. Ele tinha o grupo que assessorava. Ele morre, ele cumpre a missão, o grupo também. Então, há toda uma reestruturação. Então, quando o Kardec desencarna, o abalo é muito grande no movimento, somando-se que começam guerras na Europa. E não precisa falar mais nada. Então, com a guerra, morte do
de Allan Kardec, a doutrina sofre toda uma desestruturação. Muito bem. Foi então que dentro de um planejamento superior, porque não imaginemos que as coisas acontecem como a gente faz. Ah, tá tudo bem, vamos levar para frente. Não é assim. Existe todo um planejamento, a alta espiritualidade. Então, eles têm que replanejar. E esse movimento espírita, então, o espiritismo originado na Europa, por causa daquele contexto que nós dissemos, da ciência, das artes, da filosofia, que estava ali brotando na Europa e favorecia, porque a doutrina espírita é a doutrina de pesquisa, de estudo, tem que ser transferida para o Brasil. E aqui na Terra do Cruzeiro, a doutrina espírita vai se consolidar através de um de seus trabalhadores da linha de frente. O nome dele, Francisco Cândido Xavier. E toda a equipe que o assessora. O Chico aparecia para nós, estava lá. Mas atrás dele, o que ele tinha por trás dele, a gente não pode nem imaginar. A equipe espiritual que direcionava todo o trabalho desse missionário. Então, olha que interessante. O espiritismo nasce na Europa. O intelecto transfere-se para o Brasil. O coração. Tá? Então, veja que coisa interessante. Muito bem. Então, o Chico começa o trabalho dele. Todo mundo, estou aqui fazendo uma pincelada em tudo, hein, gente, para entrar aqui no que eu quero entrar. Então, as obras do Chico, o que acontece? Elas vão desdobrar o espiritismo codificado por Allan Kardec. Ele não podia, o espírito não pode dizer tudo para nós de uma vez. Então, o Chico vem como aquele que vai desdobrar, aprofundar abordagens em seu aspecto filosófico, científico e religioso. Essas obras que nós temos de Chico, a série André Luiz e outras, é para a gente vai continuar estudando do lado de lá e quando a gente voltar a reencarnar. Tá? Tem obras aqui que eu não consigo ler. Não dá para ler porque a cabeça não chega lá. Tá? São coisas aí que a ciência está ainda descobrindo. Tá? Lá na obra do Chico tem. Muito bem. Então, gente, nós estamos hoje no século 21. Peregrinos que somos de inúmeras reencarnações. Peregrinamos, idas e vindas, idas e vindas. Nós já vivenciamos em nosso passado milenar as mais diferentes crenças e religiões. A mitologia, adoramos deuses, já fizemos sacrifícios de sangue, fizemos tudo isso. É assustador? Não. É o contexto da nossa evolução. Olha onde nós chegamos. Hoje, nós elegemos por livre-arbítrio. Não é a família que impôs, porque antigamente era assim, você tem que ser da tal religião porque a sua família é aquela linha, ou aquela sociedade. Não. Nós elegemos o espiritismo com Jesus para ser o norteador da nossa caminhada. Que responsabilidade, não? Porque no passado, eu não queria ser isso, mas me impuseram, eu tive que ser essa religião. Agora não tem jeito. Por que você escolheu o espiritismo? O que você fez com ele, tá? Então, olha que interessante. O espiritismo, ele chega, como nós dissemos, há 166 anos atrás, na Terra. Nós não estávamos aqui. Nós estávamos aqui há 166 anos? Não. Onde nós estávamos? Pode falar. No mundo espiritual.
em alguma colônia, já no limiar de voltar, nos preparando. E com certeza absoluta, nós que temos, todos aqueles que têm aquela sintonia, aquele eco que fala na alma com relação à doutrina, nós fomos avisados do lado de lá. E os médicos principalmente. Ó, você está indo. E sabe o que você vai encontrar lá? A revelação nova. O espiritismo que está se implantando na Terra. Ou vocês acham que nós não tivemos essa notícia? Claro que sim. Tá? Todo aquele que sente o eco, que sente aquela flama, que espontaneamente chega a doutrina, ela já foi avisada. Tá? Nós somos, então, preparados para isso. Deu para entender esse contexto aí que nós falamos? Essa pinceladinha. Muito bem. Mas vamos avançar um pouco mais dentro desse nosso... Vai dar tempo, tá? 15 minutinhos, então. Sobre esse mundo espiritual. Então, nós vamos avançar lembrando aqui uma obra. Eu vou lembrar dessa obra, só o nome da obra. O nome dessa obra já dá uma palestra. A capa dessa obra dá uma palestra. É esse livro aqui. Olha o nome desse livro. No mundo... Que mundo maior é esse? Que mundo maior? O nosso é menor? Que mundinho é o nosso? Que mundo maior é esse? É a quinta obra da série André Luiz. A série André Luiz tem 13 obras. Começa com aquele Nosso Lar. E essa é a quinta obra. No mundo maior. Como que a gente vai entender essa expressão? Porque a maioria de nós nem passou no maior, mas nem ficou pensando nisso aqui. E o subtítulo de todas as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Então, no mundo maior. Então, agora, eu vou apelar aqui, que eu fiz uns escritinhos aqui. Não precisa ler, é só para dar para mim me apoiar, tá? Porque eu vou citar uns textos aqui do Kardec. Bom? Então, vamos dentro desse mundo espiritual que Kardec, a espiritualidade, através de Kardec, veio revelar para nós. Ele veio contar, eu vou contar para vocês. Tem outros mundos, tem outro mundo. É um mundo maior, tá? Eu vou colocar aqui, só para mim me apoiar. A questão 85 do Livro dos Espíritos. A seguinte pergunta. Qual dos dois mundos, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, material, é o principal? Qual que é o principal? É o mundo espiritual ou este mundo material que nós vivemos, né, com o nosso corpo? Aí, a resposta dos espíritos. O mundo espiritual que pré-existe a tudo. O que essa expressão pré? Existe antes. Antes de tudo. É o mundo espiritual. É a origem. É o mundo maior. Antes da Terra, o mundo espiritual já existia. O mundo espiritual não depende de estrutura física da Terra. Não tem nada a ver. Quando eu falo, ele está citando Terra aqui, porque está falando do nosso planeta. Os bilhões de planetas que existem na galáxia, o plano espiritual não depende. É ele que dá a origem. Vamos avançar aqui. A pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Então, esse mundo criado como o nosso, ele pode desaparecer? E a matéria que o compõe? Qual que é a matéria que compõe os mundos? Por favor, falem alguém.
É a condensação do quê? De um fluido chamado fluido cósmico. Sabe como André Luiz chama o fluido cósmico? O hausto do Criador. O que é hausto? A respiração de Deus. Ele faz de uma forma poética. A respiração de Deus, nós estamos envolvidos nela, como um peixe está no oceano. Então, tudo é formado pelo fluido cósmico que se condensa. Vocês sabem que eu passo muito perto daquele hospital que vai ser inaugurado agora, São Luís, na antiga rodoviária. Caminho para minha casa, próximo ali do Bonfim. Gente, eu passava, eu estou sempre meditando, eu via aquelas pessoas pegando as pedras, levando, aqueles direcionando, põe aqui, põe lá, leva lá. A construção está pronto quase, está lindo. Construiu-se aqueles homens levando, caminhão e pá. Agora vocês imaginem a espiritualidade trabalhando através da força mental, o fluido cósmico e formando os mundos. Não vai mexer cimento, não vai mexer a terra. Ele vai mexer, ele vai trabalhar com esses fluidos. Chamam-se engenheiros da esfera espiritual, ao comando do Cristo da terra. Estou falando da terra, não dos bilhões de mundos que estão aí, é a mesma coisa. São vários Cristos. O Cristo nosso é aqui, do planeta Terra e talvez do sistema solar, como o Chico já alegou isso uma vez. Mas existem espíritos puros disseminados nas galáxias. Então, veja, pode um mundo completamente formado desaparecer e a panela disseminar-se? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Onde está o nosso tataravô? Por favor. Tataravô de vocês conhecem? Já conversou com eles? Já falou bom dia para o tataravô? Por quê? Ele renovou como renova os mundos, renova nós. Então, o tataravô pode ser hoje o seu filho. Renovou. Entendeu como é que funciona? Então, ele renova os mundos como renova os homens. Vamos avançar mais um pouquinho. Olha que coisa interessante. Mundos são ninhos. Olha que expressão, ninhos, que se formam através do fluido cósmico, manipulado por altas inteligências a serviço de Jesus. Mundos são ninhos. Abrigam a evolução dos seres como uma escola é construída, até que todos ali abrigados realizem seu aprendizado. Então, esses ninhos mundos encerram seu ciclo naturalmente e a matéria que os compõe se disseminam. O nosso planeta Terra, ele vai terminar um dia? Vai. Porque ele é um ninho que está nos abrigando. O dia que nós nos tornarmos espírito superior, não precisa vir mais para cá, para que o planeta vai continuar? Ele é dissolvido. O fluido que o compõe volta. Cumpriu a obrigação dele. Este é o ciclo incessante da evolução espiritual, que abrange os bilhões e bilhões de mundos do universo. Que coisa maravilhosa! E a gente fica centrado no nosso umbigo. E o outro fica lá brigando, fazendo guerra. Sem comentário. Estou terminando. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse o mundo maior? Sim. Eles são independentes. O que existe de material é uma ínfima parcela da criação. Porque o mundo maior é o mundo espiritual. Então, se a Terra nunca tivesse existido, eles vão se preocupar lá. Não
Não precisou ser formado. Ok? Essas colocações deslocam o nosso olhar e nos faz perceber que nós e que a Terra não somos o centro do universo. A Terra é periferia. Vamos imaginar Campinas? Falem para mim aí uma periferia bem distante de Campinas. Fala uma periferia. Vassória? Tá. Vamos supor que a Terra seja lá o Vassória. Periferia. Dentro de um universo, a Terra é uma periferia. Então a gente acha que está no mundo e é o centro de tudo, ok? Antes da Terra existir, já havia espíritos que já tinham atingido o grau supremo de evolução. Os seus mundos onde realizaram os seus degraus de evolução já não existem mais. Então, olha que interessante. Antes que os engenheiros fizessem a Terra, olha, tentem imaginar isso, que construísse o planeta, já existiam espíritos em evolução infinita, grande. Esses espíritos, então, antes da Terra existir, já tinham superado, eram espíritos puros. Como se diz na obra aqui, numa obra espírita de Jesus, os planetas que Jesus habitou em sua evolução já não existem mais. Onde ele começou lá a evoluir, até chegar a espírito puro, não existe mais. Então, essa seria, assim, uma pincelada que eu queria dar. Para a gente avaliar o nosso estágio evolutivo e aproveitar da melhor maneira, como aqui o Emmanuel vai dizer para nós, no nosso encerramento. Ele vai passar a seguinte mensagem. Em viagem. Todos nós estamos em viagem, uma viagem evolutiva. E ele começa dizendo assim nessa mensagem que a gente vai fazer e vai encerrar. A existência na Terra é uma viagem educativa. Repara, pois, como você segue. Ele vai citar alguns itens. Repara, nós estamos numa viagem educativa. Educativa do quê? O que nós estamos buscando educar? Emoções, sentimentos, posturas, o nosso intelecto, o desenvolvimento. Então, vamos reparar. Ele diz assim, não te agarres aos bens materiais, senão dentro do necessário. Não é que eu vou dar menos valor ao que eu tenho materialmente, ao meu conforto, àquilo que eu adquiri, mas dê o valor estritamente necessário. Porque até o nosso planeta vai deixar de existir um dia. Não prossigas viagem guardando o ressentimento que tornam algemas da alma. Prazer e dor, escassez e abastança, beleza da forma ou tortura da carne, são simplesmente lições. Então, a pessoa está passando por um problema sério na saúde, ou ela tem uma saúde esplêndida, são lições. Como é que ela vai aproveitar aquilo, ou sair daquilo, ou utilizar aquilo? Ou ela é pobre, ou ela é riquíssima, o poder, a fama, a beleza, o corpo físico. Lições. Simplesmente lições que estão ali. Como é que ela vai lidar com tudo isso? O caminho do mundo que atravessas cada dia é apenas escola. Nossa, os caminhos, nossas escolas. O tempo é o empréstimo divino que recebestes para a sua peregrinação, caminhada. Então, nós temos um tempo. Ele empresta para nós esse tempo. Como é que nós estamos aproveitando esse tempo na nossa peregrinação? Aceite Jesus por teu mestre e guarda a certeza da alegria no sublime retorno à nossa pátria verdadeira, que é a pátria, um mundo maior. Gente, que Jesus nos abençoe. A mensagem é essa, nos fortaleça
que a gente valorize esse nosso mundo. É um ninho que foi construído. Deixa de lado essa coisaiada da televisão, da política, disso. Tudo passa. Emmanuel diz assim: onde estão os grandes do Egito, os lutadores de Roma, aqueles guerreiros que invadiam cidades? Passou tudo. Tudo passa. E porque tudo é uma viagem educativa. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa nossa jornada. Muita paz a todos, viu? Assim seja.